Bom, retornando aqui à parte 2 da nossa apresentação, né? Que agora a gente vai entrar no que a radiação ionizante pode causar no corpo humano. Bom, primeiramente aqui a gente tem um breve histórico de toda a questão da descoberta dos raios-x, primeira radiografia médica, né? Em 1895, William Röntgen descobriu os raios-x acidentalmente, né? Ele estava estudando tubos catódicos e aí descobriu. E logo em seguida ele já viu a possibilidade que tinha ali para fazer imagens médicas. Essa é a primeira radiografia, que é da mão da esposa do Röntgen, que foi feita em 1896. Na mesma época, o casal Curie descobriu a radioatividade, né? Eles isolaram o rádio e eles trabalhavam junto com Becquerel, e o Becquerel ele esqueceu um container de rádio no bolso e acabou sofrendo um eritema. Então, logo no início do trabalho com raio-x, com radioatividade, eles já viram que poderia causar efeitos biológicos, né? E aí com isso já surgiu também a radiobiologia, que é o estudo dos efeitos dessas radiações ionizantes nos seres vivos. As radiações ionizantes, elas podem ser diretamente ionizantes ou indiretamente ionizantes. O que vai diferenciar isso? Diretamente ionizantes é quando a própria radiação ela consegue já quebrar molécula de DNA, né? Quebrar ligações, quebrar moléculas de DNA. Indiretamente ionizante é quando essa radiação vai quebrar uma molécula de água, criar radicais livres, e esses radicais livres que vão fazer a quebra da molécula de DNA. Tá? Então, o dano ao DNA é direto, é a própria radiação que faz. O outro, o dano é indireto, que é através de radicais livres de íons muito reativos que vão acabar quebrando a molécula de DNA. E quais são as consequências da quebra de DNA? Né? O DNA, quando ele é quebrado, a própria célula pode perceber isso e pode entrar com um mecanismo de reparo daquele DNA e ocorre o reparo celular. Caso essa célula, esse dano seja muito grande, muito extenso, e a célula não consiga reparar, a célula pode morrer, ou o próprio organismo pode perceber que aquela célula não está bem, não é viável, e pode substituir e matar aquela célula normal. Porém, pode acontecer ainda que a célula se repare de forma errada, continue viável, ou seja, pode continuar viva, e aí com isso ela vai se reproduzir. Como ela está errada, ela vai se reproduzir de forma errada. Ela vai ser uma célula mutante, né? Ocorrer uma mutação. E aí um grupo de células erradas pode ir aumentando, um grupo de células mutantes vai aumentando, e isso pode acabar gerando o que a gente chama de carcinogênese. Aqui, esses danos ao DNA, né, eles têm a gente fala que tem os efeitos físicos, os efeitos químicos, que podem gerar os efeitos biológicos. Os efeitos físicos é a interação da radiação com a matéria, né? O raio-x incidente, ou fóton de raio-x, ou outra radiação, né? Outro tipo de radiação incidente, gera uma ionização, e aí os efeitos químicos, essa ionização pode quebrar moléculas de água, né, gerar radicais livres. Esses radicais livres podem se recombinar e acabar quebrando a molécula de DNA, causando danos ao DNA. E esses danos ao DNA podem gerar efeitos biológicos. Os efeitos físicos e os efeitos químicos, eles acontecem praticamente instantaneamente, né? Então a gente vê aqui 10 a menos 15 segundos de efeitos físicos, 10 a menos 10 a 10 a menos 5 segundos de efeitos químicos. Já os efeitos biológicos, eles podem demorar muito tempo para aparecer. Podem demorar horas, dias, meses ou anos.
Tudo vai depender do tipo de dose, do tipo de exposição, né? Então, os efeitos biológicos, eles podem ou não acontecer. Aqui tem um esqueminha também, né? Os efeitos físicos, né? O que que são? É a ionização, a absorção de energia, excitação, quebra de ligações químicas. Logo em seguida vem os efeitos químicos que são causados pelos íons, né? Tem formação de radicais livres, produz tipo, materiais tipo, altamente reativos. Depois vem os efeitos biológicos, que pode causar morte celular, pode alterar metabolismo. E esses efeitos biológicos podem causar doenças, né? Que é o que a gente chama de efeitos orgânicos. Pode causar radiodermite, pode causar catarata, efeito genético, leucemia, câncer. Então, aqui, efeitos orgânicos que ele chama é que a gente já vai ter sintomas naquele organismo devido ao efeito da radiação ionizante. Os tipos de efeitos biológicos são dois tipos principais. Tem os efeitos determinísticos, também conhecidos como efeitos teciduais. Nesses efeitos, existe um limiar de dose para a ocorrência. Tá? Então, a partir daquele valor de dose, vai acontecer esse efeito. E a severidade vai ser proporcional à dose de radiação. Exemplos desse tipo de efeito: catarata, algumas malformações, eritema, perda de pelo, né, epilação. E tem os efeitos estocásticos, também conhecidos como efeitos probabilísticos. Esses efeitos aqui, eles não têm um limiar de dose, então eles podem ou não acontecer. É tudo uma questão de probabilidade, tá? Então, ele pode acontecer mesmo com baixas doses. Nesse caso, a célula vai permanecer viável, mas vai ser mutante. A probabilidade de ocorrência ela vai aumentando com a dose, mas a severidade não tem nada a ver com a dose. Tá? Você pode ter um efeito severo com uma dose baixa, você pode ter um efeito leve com uma dose mais alta. Exemplos desses tipos de efeitos são câncer e efeitos hereditários. Aqui tem os efeitos determinísticos ou teciduais, né? O que é bem característico, o que é bem o quê? Existe um limiar de dose. Então, aqui, do zero até esse limiar de dose, o efeito não aparece, não tem ocorrência do efeito. E, a partir do limiar, o efeito começa a aparecer, inicialmente de forma mais leve, e a gravidade, a severidade dele vai aumentando com a dose. Já o outro tipo, aqui ó, tem os limiares de dose de alguns efeitos determinísticos. Por exemplo, as gônadas pode ter esterilidade temporária, esterilidade permanente, e aí tem as doses, né, tanto em uma única exposição, quanto exposições fracionadas, ou exposição fracionada ao longo de muitos anos. O cristalino, na medula óssea, pode ter a depressão da hematopoiese, né? Então, esses limiares de dose estão sempre sendo atualizados com base em estudos epidemiológicos, tá? De sobreviventes da bomba atômica, sobreviventes de desastres nucleares, no caso de Fukushima em 2011, no caso do acidente de Goiânia. Então, sempre que acontece algum evento que uma população é exposta à radiação ionizante, aquela população ela vai ser estudada ao longo de muitos anos, exatamente para a gente avaliar os limiares de dose e avaliar a ocorrência de efeitos probabilísticos também, para a gente avaliar o risco dos efeitos estocásticos, né? Então, tudo isso é feito através dos estudos epidemiológicos dessas populações. Os efeitos estocásticos, o que a gente percebe? Independente da dose, mesmo com dose muito baixa, bem próximo de zero, já pode haver uma ocorrência do efeito. Óbvio que, a partir, assim, quanto maior a dose, maior vai ser a probabilidade do efeito acontecer. É igual jogar na loteria, você tem maior probabilidade de ganhar se você tiver muitos jogos. Se você tiver poucos jogos, você tem chance de ganhar? Tem.
mas a chance é muito menor, tá? E aí, esses aqui é aquilo lá, as informações vêm dos estudos epidemiológicos, né, dessas populações que foram expostas à radiação ionizante. Aqui são alguns efeitos estocásticos, né, probabilísticos, que podem acontecer devido à exposição à radiação, né? A tireoide, né, ela absorve iodo 131, que é a meia-vida de 8 dias, então pode haver risco maior de tumores, ou até você pode causar um hipotireoidismo em crianças, em adultos. Na medula óssea, as hemácias podem diminuir a contagem de plaquetas, né? Pode ter sangramento. Os pulmões pode causar fibrose, a radiação pode causar fibrose, inflamação. Então, assim, tem várias. Esses são alguns dos órgãos mais sensíveis à radiação, né? Que podem aparecer esses efeitos. E exposições intrauterinas, no caso do feto. As grávidas, né, e o feto, eles são mais sensíveis à radiação. Por quê? Porque está tendo uma alta atividade metabólica durante aquele tempo e naquela região. Então, dependendo da fase da gestação, existem riscos diferentes. Por exemplo, no início da implantação, na fase pré-implantação, até 4 semanas, existe um efeito tudo ou nada. Então, se a pessoa for exposta à radiação naquela fase, é mais provável que ocorra um aborto radioinduzido ou que não aconteça nada. Já na fase de 4 a 8 semanas, a chance de malformação já é bem maior. E aí vai depender do tipo de exposição que a pessoa teve, né? Já depois disso, as malformações também aumenta a chance, mas também existe a chance de incidência de leucemia e câncer na primeira infância, tá? Quando a gente fala na primeira infância é até os 5 anos, né? No início da vida daquela criança. Aqui um exemplo, né? Um exame de raio-x de abdômen que dá em média 10 miligramas já aumenta o risco em 40% de ter algum efeito biológico, tá? E o risco absoluto é cerca de 6% por Gray, que é semelhante a sobrevivente da bomba atômica. Então, no fim das contas, a gente precisa ter muito critério, ser muito criterioso, e os exames de radiologia médica, tratamentos, são completamente contraindicados em gestantes, né? Então tem que ser muito ponderado isso aí, porque os fetos, os bebês, são muito sensíveis à radiação ionizante. Bom, com isso a gente termina a parte 2 e na próxima parte a gente vai entrar na proteção radiológica propriamente dita.